Capítulo 777 Sobreviventes. A tribo do mar era uma raça que deixou muitos contos da era mítica, mas eles eram cruéis e desumanos. Sob sua impiedade, esta pequena vila humana era como as aldeias do diabo Vorut, onde demônios do inferno passavam e destruíam tudo, trazendo escuridão para a terra. Os membros da tribo do mar não eram diferentes dos demônios do inferno. Tudo isso foi contra as imagens que foram pintadas pelas histórias contadas pelos poetas viajantes. Era um grande contraste com a princesa sereia que era bonita e emocional, o príncipe dos cavalos marinhos que era corajoso e justo e os guerreiros gigantes baleias que eram corajosos e persistentes. Fei suspirou e pensou: como se sentirão os jovens que são sentimentais e gostam desses personagens nas histórias depois de verem essa cena? Eles ainda esperam ansiosamente pela história de amor entre humanos e os membros da tribo do mar? Esta raça violenta era um inimigo da humanidade. A única coisa que confundiu Fei foi porque essa raça que só existia em lendas apareceu de repente. Eles não foram vistos em nenhum lugar nos últimos milhares de anos, mas ele os encontrou imediatamente quando foi ao mar pela primeira vez. Será que eu sou realmente muito azarado? Ou há algumas razões misteriosas por trás disso? Ele pensou: a aparição da tribo do mar será rápida e única? Ou esta raça aterrorizante vai reviver a história e reivindicar um lugar na Era do Caos? Por que eles estão perseguindo Brilliance assim? O que eles querem? Será que eles simplesmente odeiam humanos instintivamente? Não será tão simples assim. Será que essa profecia antiga sobre o caos próximo será realizada? Será que o caos não é apenas entre humanos? Todas as raças que desapareceram de repente vão voltar e rivalizar entre si. Agora que a tribo do mar havia retornado, os deuses e demônios lendários voltarão repentinamente a este mundo abruptamente. Fei repentinamente pensou na descoberta chocante que ele fez nas montanhas de trás de Chambord. No último lugar ancestral dos anões, o diário do rei anão registrou a existência dos pseudo-deuses. Eles vão acordar do sono também. Eles vão atravessar o continente novamente e destruir todas as raças como da última vez e trazer destruição. A era mítica tinha grandes civilizações, mas foram facilmente destruídas. Esse evento acontecerá novamente depois de milhares de anos. Alguma coisa está ligada àquele misterioso esqueleto de ouro que foi revivido no altar mítico. Havia muitas perguntas na mente de Fei. Ele não chegou a lugar nenhum depois de ter andado pela vila uma vez. Quando Fei estava prestes a chamar os 3 estudantes da universidade para enterrar todos os cadáveres antes de voltar para o acampamento, ele de repente percebeu algo. Nos limites da vila, havia algumas marcas estranhas que ele não havia notado antes, e elas levavam a uma pequena e densa floresta. Parecia que uma série de pegadas foi deixada no chão. Mesmo sendo cuidadosamente cobertos, não era algo que pudesse enganar o mestre como Fei. Alguém escapou daqui. Fei rapidamente se aproximou e descobriu mais pistas que o excitavam. Os seres humanos definitivamente deixaram essas marcas. Os membros da tribo do mar eram enormes e tinham um líquido espesso ao seu redor. Eles não podiam deixar marcas de luz como essas. No segundo seguinte, Fei sentiu nuvens de elementos violentos da água a cerca de 40 metros acima do solo. Ficou claro que as pessoas que haviam escapado não tiraram seus inimigos de suas costas. Havia membros da tribo do mar que estavam no reino da classe lua correndo atrás deles no céu. Fei instantaneamente enviou sinais para os 3 estudantes da universidade, dizendo-lhes para segui-lo rapidamente. Então, ele correu para frente neste pequeno caminho que havia sido esquecido antes. Ele esperava poder salvar alguns sobreviventes. O tempo estava apertado, então Fei voou para frente muito rápido com suas asas de energia de espada de ouro. Como um meteoro, ele voou na direção em que ele sentiu. Depois de voar por cerca de 5.000 metros, cadáveres humanos começaram a aparecer na grama abaixo. Todos eram guerreiros humanos que estavam totalmente armados.
Eles estavam usando armaduras mágicas impressionantes e tinham armas de metal afiadas de primeira linha. Esses guerreiros eram bastante poderosos. Eles estavam todos entre 4 estrelas e 5 estrelas. Comparados aos cadáveres que estavam na vila, suas mortes foram menos feias. Alguns foram perfurados por pingentes de gelo gigantes, outros congelados em blocos de gelo e mantiveram suas posturas de batalha. Ficou claro que eles foram mortos instantaneamente pelos membros de primeira linha da tribo do mar. Quanto mais Fei seguia em frente, mais marcas de batalha e fuga apareciam. Além disso, havia mais cadáveres humanos. No entanto, o que surpreendeu Fei foi que também havia cadáveres da tribo do mar no caminho. Desde que até mesmo a elite das elites da tribo do mar morreu, isso significava que havia poderosos mestres humanos. Enquanto Fei avançava mais, ele viu mais traços de batalhas entre os mestres de ambos os lados. No caminho, árvores altas foram cortadas e rochas gigantes foram explodidas. A pastagem se transformou em um terreno baldio e elementos naturais poderosos e caóticos flutuaram no ar. De fato, havia até selo espacial espiritual do punho elemento do fogo no céu, impedindo que outros seguissem adiante. Uma vez que esses selos fossem acionados, muitos dragões de fogo uivantes apareceriam do nada e atacariam seus inimigos sem piedade. Somente guerreiros humanos que estavam pelo menos no reino da meia-lua poderiam fazer isso. Se esses guerreiros vivessem no continente Azeroth, seriam mestres que dominavam suas regiões. Agora, também havia mais cadáveres dos membros da tribo do mar no caminho. Estava claro que os mestres da tribo do mar foram prejudicados por esse selo espacial espiritual do punho. Em cerca de 6.000 metros, pelo menos 4 elite da classe lua da tribos do mar morreram aqui. As mortes deles não foram bonitas. Todos foram queimados até ficar como carvão. Fei olhou para trás e pensou em algo. Então, uma vasta quantidade de chamas de energia dourada correu para fora de seu corpo, quebrando instantaneamente esse selo espacial espiritual do punho no céu, para o caso de Louise, Pato e Oscar os acionarem. Então, Fei continuou a avançar. Depois de mais alguns minutos, ele finalmente ouviu barulhos de combate vindos da frente. Era um vale, e elementos fortes de água e fogo saíam correndo da entrada em ondas. Olhando de longe, Fei já viu figuras se movendo. Mais de uma dúzia de mestres da tribo do mar estavam avançando, e barulhos altos soavam quando elementos aquáticos abundantes se moviam. Parecia que o oceano estava com raiva. Parece que há sobreviventes. Mate. Mate esses humanos sujos. Um homem gigante com cerca de 6 metros de altura estava parado no ar e estava olhando para a batalha que ocorria no vale. Com uma expressão de raiva no rosto, ele cantou um feitiço antigo. Seus músculos negros estavam inchados e tinham uma textura metálica, e seus braços, cintura e pernas eram todos muito grossos. Ele era um guerreiro baleia gigante e ainda tinha características claras de uma baleia em seu corpo. Ele estava no reino da meia-lua e parecia que ele era o líder desses mestres da tribo do mar. 2 guerreiros tubarão da classe lua estavam de cada lado dele, olhando para a batalha com raiva. No chão, 8 elites classe lua da tribo do mar atacavam um guerreiro humanos de cabelos brancos que era velho.